Boa tarde, pessoal. Eu sou Juan Wang, eu sou parte da equipe de modelagem da WCT e hoje eu vou trazer para vocês um webinar sobre modelagem hidromecânica em estruturas geotécnicas. Principalmente vamos falar sobre como que é feita a integração entre hidrogeologia e geotecnia e como que pode ser aplicada dentro do contexto da mineração. Mas antes de começar, só para dar uma contextualização, nós somos a WCT. Somos uma empresa que atua oferecendo diversos tipos de serviços técnicos dentro de diferentes áreas, como hidrogeologia, hidrogeotecnia, hidrogeoquímica, hidrologia, gerenciamento de dados e tecnologia. Além disso, nós também oferecemos produtos. Dentro dos produtos existem os softwares hidrogeológicos, softwares geotécnicos, além de sensores data loggers, e também oferecemos treinamentos. Dentro dos treinamentos, vocês poderão encontrar webinars gratuitos, como o webinar que vamos apresentar hoje, cursos, já sejam online, presencial, ao vivo, gravado. E também fazemos cursos personalizados para as mesmas áreas que nós fazemos serviços. Oferecemos também workshops e também possuímos um canal de YouTube onde vocês vão conseguir enxergar todos os webinars passados e além de outros materiais. Aqui na direita, trouxe aqui algumas figuras, para representar esquematicamente alguns dos serviços que eu mencionei anteriormente, em termos de hidrogeologia, hidrogeotecnia, geoquímica, hidrologia e gerenciamento de dados. E aqui embaixo vocês podem enxergar alguns de nossos clientes que mais serviços solicitam. E assim, para começar, o webinar de hoje é sobre hidromecânica, também conhecido como hidrogeotecnia por algumas pessoas. Mas antes de começar falando sobre essa acoplagem mesmo, eu vou começar falando de cada uma das disciplinas, Começando por hidrogeologia e discutindo sobre o que a hidrologia estuda propriamente. Provavelmente a maioria já conhece, mas a hidrogeologia se encarrega de estudar águas subterrâneas e como interagem com o meio ambiente. De forma específica, se estuda como que é a presença e como que essa água está distribuída, já seja em diferentes formações geológicas, sejam, por exemplo, rochas sedimentares, onde normalmente os aquíferos são mais porosos, rochas cristalinas, onde a água percola principalmente pelas fraturas, lineamentos que possam existir, ou também rochas calcárias, aquíferos cársticos, que também são mais conhecidos com esse nome, onde a água percola dentro de cavernas. De forma geral, essa é a definição, mas para atingir esse objetivo, que é estudar a água subterrânea, existem principais estudos. Eu trouxe aqui uns 4 estudos de forma geral, que estão dentro desses tipos. A exploração e caracterização de aquíferos, que tem a ver com o estudo, estudos de propriedades físicas e hidráulicas dos aquíferos, testes de movimento, que principalmente tem a ver com computar, aliás, medir, quanta vazão um poço pode oferecer dentro de um aquífero, estudos de qualidade de água subterrânea, principalmente para avaliar a composição química da água para determinar se existe ou não presença, de contaminantes. E um principal estudo aqui, que vai ser, na verdade, o principal foco do webinar de hoje, é sobre modelagem de águas subterrâneas. Essa modelagem tem várias aplicações dentro da mineração, agricultura e demais, mas hoje vamos falar principalmente sobre a hidrogeologia e geotecnia aplicada à mineração. Ao longo da apresentação de hoje eu vou ir mostrando algumas das aplicações e como que se acopla, Mas agora falando sobre a outra disciplina, que é a geotecnia. Nós podemos dizer que a geotecnia estuda o comportamento mecânico, hidráulico e químico dos materiais geológicos, por exemplo, de solo, rocha, minerais, para tratar de entender como eles se comportam em diferentes condições. Essas condições podem ser condições em termos de fluxo, condições em termos mecânicos, por exemplo, um carregamento, para ver quanto um meio poroso vai se deformar, se uma estrutura vai estar comprometida em termos de segurança e demais. Para isso, entram envolvidas diferentes disciplinas, Eu trouxe aqui algumas delas, as mais importantes, que é a mecânica dos solos, mecânica das rochas, hidrogeologia e geotecnia ambiental. Pensando assim, em que casos eu preciso realmente acoplar a hidrogeologia com a geotecnia? Existem vários casos, eu estou trazendo aqui os mais importantes. Por exemplo, a descaracterização de estruturas geotécnicas, desaguamento de minas a céu aberto, subterrâneas, análise de adensamento, e também para estudar a posição do nível freático. Por exemplo, falando propriamente da descaracterização de uma estrutura geotécnica, por exemplo, se for necessário avaliar alguma intervenção
no futuro que tenha a ver com, por exemplo, rebaixar o nível de água, eu precisaria fazer um estudo hidrogeológico para ver como que o comportamento da água vai ser no futuro e como que essa variação do nível de água pode afetar a segurança de uma barragem ou pilha. Como, por exemplo, nesta figura aqui, tinha uma barragem aqui, aqui tinha outra barragem, mas que estavam comprometidas hidraulicamente uma com a outra porque existia um fluxo desde um reservatório para o outro. Então, estudar como que o comportamento dependia do outro era bastante importante antes de fazer alguma descaracterização. E falando, por exemplo, já de um dessalgamento de minas, por exemplo, né? O dessalgamento de minas, como uma figura que nós estamos enxergando aqui, normalmente é necessário fazer um rebaixamento para poder garantir as atividades da lavra. Só que é importante sempre ter em consideração que, primeiro, não é viável rebaixar muito o nível de água, porque já requer um investimento muito grande. Só que você também não pode deixar o nível de água muito perto da superfície em termos de segurança. Então, fazer uma acoplagem em hidrogeologia com geotecnia para avaliar a segurança dos taludes é muito importante também, né? E requer essa acoplagem entre as duas disciplinas. Falando sobre, por exemplo, já adensamento, subsidência, especialmente quando a escala do problema é grande, é importante também, porque, por exemplo, vejam essa cava aqui, imaginem que, assim como em Minas Gerais é feito normalmente, existem cavas onde depositam rejeito. E esse rejeito vai liberar água para o aquífero e, por conseguinte, esse material que está sendo depositado dentro da cava vai apresentar subsidência, né? Também conhecido como uma deformação, que pode criar problemas a futuro. E de forma geral, um caso onde é necessário aplicar essa interação é quando você precisa estudar a posição do nível freático, o comportamento hidrogeológico de forma geral, né? Visando fazer simulações a futuro, é, para ver como que o NA se comporta perante alguma intervenção futura. É, mas assim, e o que aconteceria se a gente não faz essa acoplagem? Se a gente resolvesse fazer apenas estudos geotécnicos da forma tradicional? É possível? A resposta curta é possível, sim, mas você teria que fazer várias premissas e você acabaria tendo várias incertezas também. E dependendo da aplicação, né, do objetivo, até não é possível utilizar apenas geotecnia, né? Por exemplo, algumas ideias, né? O que acontece? Você precisaria idealizar um nível freático, já seja com dados de monitoramento atuais, só que você acabaria desconhecendo os gradientes hidráulicos que possam existir. E, além disso, você teria muita incerteza em relação a cenários futuros. Por exemplo, você quer rebaixar o nível freático. É complicado ter uma noção sem aplicar um estudo hidrogeológico, né? E um caso também, por exemplo, de exposição de rejeitos, conforme eu falei no slide anterior, quando se você precisasse avaliar como que a água do rejeito depositada dentro de uma cava interage com a água do aquífero, é necessário fazer um estudo hidrogeológico também, né? E de forma geral, né, é importante, porque quando você não faz isto, é só faz geotecnia, você meio que desconsidera a influência das unidades hidrogeológicas da fundação, além de outras heterogeneidades, como possíveis descontinuidades, fraturas, que precisam ser consideradas, né? Por exemplo, aqui trouxe uma figura esquemática. Normalmente, modelos mais tradicionais se fazem de forma mais local, você faz um talude, desenha um nível freático, coloca uma condição de contorno que é artificial na borda e faz uma simulação de estabilidade de taludes, por exemplo, né? Só que esta abordagem força o modelo, não deixa o aquífero responder naturalmente. E o melhor é integrar o modelo hidrogeológico regional com um geotécnico, fazer um hidrogeológico mais regional e levar em consideração mais variáveis hidrogeológicas para que o comportamento seja mais natural. Bom, agora a gente falou conceitualmente como que essas variáveis, né, interagem. Mas falando propriamente sobre como que interagem as variáveis de fluxo e mecânicas, para isso eu trouxe uma figura aqui. É uma figura de um sistema hidrogeológico onde temos aquíferos, temos aquitardes, aquíferos confinados, não confinados, uma zona não saturada, né? Mas seja onde for, onde a gente olhar, de forma geral,
vamos ter um meio poroso que está conformado por uma fase líquida e uma fase sólida. Se a gente olhasse na parte não saturada, também teríamos uma fase de ar, né, que corresponde aos poros que não são preenchidos com a fase líquida. E a interação entre as duas variáveis, entre as duas disciplinas, nós podemos observar com esta equação aqui, que também é conhecida como a equação de Terzaghi. A equação de Terzaghi relaciona uma tensão efetiva, que é igual a uma tensão total do meio, menos uma constante multiplicado por uma pressão. Essa pressão, pessoal, vem da hidrogeologia, né? E essa tensão efetiva é mais problema da geotecnia, vamos dizer, porque essa tensão efetiva é o que vai dizer se a nossa estrutura está segura ou não. Agora, essa pressão aqui também é avaliada por geotecnia, mas como eu falei, fica meio limitado a certos cenários e não permite avaliar coisas mais a futuro. E, enfim, tensão efetiva, tensão total e pressão. Esta constante aqui é uma constante que está em função da variação do volume dos poros e da variação total do volume. Só que se a gente assume algumas premissas, né, como que os grãos são incompressíveis, os grãos do solo são incompressíveis, a água é incompressível, então esse coeficiente alfa seria igual a 1, né, porque a variação total do volume seria igual a, aliás, a variação total do volume seria devido à reorganização das partículas do solo e pela água que sai, né? Então, a variação dos poros, do volume dos poros, seria igual à variação total do volume. Mas essa integração, então, possui, de forma geral, dois tipos, né? Um acoplamento, que na verdade é o termo técnico, que se chama one-way, ou também uma acoplagem pseudo-acoplada, ou two-way, que é totalmente acoplada, né? O acoplamento pseudo-acoplado, né, implica que existem, assim podemos entender que existem dois softwares independentes, onde um deles é um código que resolve a parte do fluxo e outro é um código ou um software, né, que resolve a parte geotécnica. Com este acoplamento, o simulador de águas subterrâneas resolve para obter propressões e esses dados de propressões são levados para o código geotécnico. Esses dados são usados no software geotécnico para calcular tensões e deslocamentos. E assim é obtido assim, os resultados que se requerem em termos de segurança, em termos mecânicos, né? No entanto, nós sabemos, né, que na natureza, por exemplo, na verdade, a resposta de fluxo influencia na resposta de geotecnia. Só que a resposta de geotecnia também deveria influenciar nas respostas de fluxo. Então, nós sabemos que uma variável depende da outra. Por exemplo, se eu tenho uma propressão, um aumento da propressão ou diminuição pode representar um aumento ou diminuição da tensão efetiva. E a tensão efetiva, um aumento ou diminuição da tensão efetiva pode resultar em um aumento ou diminuição da condutividade hidráulica, e por aí vai, né? Uma parcela, que são as variáveis do fluxo, influenciam nas variáveis geotécnicas, e as variáveis geotécnicas influenciam nas variáveis de fluxo. Então, é tipo um ciclo. É por isso que se chama two-way, porque vai de um lado para o outro, e a complagem pode ser completa ou parcialmente, dependendo se você utiliza apenas um solver, que seria um programa, ou utiliza duas, né? De forma geral, abordagens pseudo-acopladas são aplicadas para análise de estabilidade de taludes, e abordagens totalmente acopladas são mais aplicadas para problemas de análise de subsidência e adensamento em algumas escavações. Mas eu vou falar aqui principalmente da abordagem pseudo-acoplada inicialmente, depois vou falar da acoplada. Mas de forma geral, a abordagem acoplada começa fazendo um estudo hidrogeológico, o qual tem a ver com um reconhecimento da área de estudo que tem a ver com compilação de dados geológicos, hidrológicos, inventário de nascentes, além de redes de monitoramento, né, para coletar informações sobre nível de água, vazões, né? Isso aqui se consegue através da construção de piezômetros, vertedouros, realização de ensaios de campo, né? Coleta de água para caracterização hidroquímica, entre outras, né? Além disso, com um período de monitoramento adequado, normalmente na mineração são vários anos, você acaba construindo um modelo hidrogeológico conceitual, o qual pode ser definido como um modelo esquemático
que tem por objetivo representar realisticamente e de forma simplificada um sistema hidrogeológico conceitual, né? Identificando principais características, como aquíferos, valores de condutividade, armazenamento, né? Isso se converte para um modelo matemático, né? Um modelo matemático de fluxo já tem por objetivo fazer simulações de rebaixamento, simulações de impactos, né, na disponibilidade hídrica. Mas falando de hidrogeotecnia propriamente dita, o output desse aqui vai ser a posição do lençol freático ou a distribuição das pressões, né? Essas informações se levam para um estudo geotécnico, né? Posição do nível freático, por pressões vão para o estudo geotécnico e outros inputs entram também, como a geologia, tensões in situ, além de parâmetros do modelo constitutivo, que basicamente vão controlar em termos de modelagem, né? Vão controlar a resistência do nosso material, se vai romper ou não, dependendo de certas condições. Assim, de forma geral, o estudo geotécnico pode estar composto por uma elaboração do modelo numérico inicial, né, que leva em consideração geologia, parâmetro de resistência, a posição do nível freático ou por opressões, para estimar um fator de segurança e avaliar resultados em termos estáticos, pseudostáticos ou dinâmicos, né? Se os resultados não são satisfatórios em termos de segurança, normalmente se volta para o estudo hidrogeológico, se faz algum tipo de metodologia de despressurização para reduzir o nível de água e se volta para esse estudo, né? Por isso você pode enxergar que a metodologia é one way, né, unidirecional, porque vai sempre do fluxo para o geotécnico, né, vai do fluxo para o geotécnico sempre. Mas só para entrar mais em detalhe, eu trouxe aqui para vocês uma série de passos que nós normalmente acompanhamos para realizar este tipo de abordagens, né? Definimos um objetivo inicial do estudo, tem a ver, por exemplo, em operações em operações de mineração a céu aberto, como rebaixamento, recuperação do nível de água, deposição de rejeitos de mineração, estudos de disponibilidade hídrica de água, estruturas geotécnicas, por exemplo, quando nós precisamos fazer alguma intervenção, conforme já falei, para ver como que o NA vai se comportar. Por exemplo, esse aqui era uma barragem onde precisava ser descomissionada. Dois canais iam ser construídos para ver se o nível de água abaixava o suficiente para garantir um certo fator de segurança. Uma vez com os objetivos já feitos, é importante fazer a coleta de dados, né, em termos de geologia, hidrogeologia, instalação de postos e pisômetros, para criar um modelo hidrogeológico conceitual, né, em termos de levando em consideração o monitoramento, geologia, recarga e parâmetros hidrodinâmicos. Na minha opinião profissional, o modelo hidrogeológico conceitual é o primeiro passo importante para realizar uma modelagem hidromecânica correta. Porque, por exemplo, este é um caso onde nós tínhamos duas barragens que estavam um do lado da outra e que estavam conectadas hidraulicamente, né? Essa aqui é uma seção e essa aqui é uma imagem tridimensional, né? Por exemplo, era necessário fazer um descomissionamento de uma delas. Portanto, né, como as duas barragens estavam com nível de água na capacidade máxima, o rebaixamento de uma ia fazer que o nível de água da outra também baixe, porque estavam conectadas hidraulicamente. E além disso, era importante levar em consideração essa contribuição lateral, porque os sistemas de rebaixamento de esta barragem precisavam levar em consideração essa quantidade de água a mais. É por isso que um estudo geotécnico tradicional, onde só se avalie uma barragem, por exemplo, e não leva em consideração a contribuição lateral de fluxo, é importante. É, mas, assim, após ter feito um modelo hidrogeológico conceitual, já pode-se partir para um modelo matemático. É importante definir a ferramenta computacional adequada. Por exemplo, aqui na WCT nós normalmente usamos FIFLOW, mas não nos limitamos, porque o FIFLOW permite realizar geometrias complexas, permite a acoplagem com outros softwares, a acoplagem com água superficial e subterrânea, além de permitir a modelagem de elementos discretos, que são muito importantes para representar a drenagem interna em barragens. É possível representar aquíferos confinados, não confinados, em condições saturadas e não saturadas, né? Por exemplo, essa aqui é uma imagem de uma barragem que a gente desenvolveu. E essa aqui é uma malha não estruturada, só para mostrar a capacidade de representar geometrias complexas. Com um modelo já, com a ferramenta já
escolhida, modelo já feito, quer dizer, em termos de calibração, para ver se representa adequadamente as condições hidrogeológicas, é possível fazer as simulações, né? Por exemplo, de deslocamento de mina, conforme eu falei na parte inicial da apresentação, simulação de poços, por exemplo, para ver qual que vai ser a posição do nível de água, em barragens de rejeito, em pilhas, por exemplo, modelos 3D para avaliar sistemas de descaracterização, como estes pocinhos aqui que nós estamos observando. Tudo isso para poder obter uma nova posição do nível freático tridimensionalmente, né? Visando sempre representar contribuições laterais de água que possam influenciar substancialmente a eficiência de um sistema de caracterização, né? É importante mencionar novamente, pessoal, que, por exemplo, se a gente tentasse fazer apenas um modelo 2D, seria complicado porque não se leva em consideração a todas as variáveis que eu estava mencionando ao longo desta apresentação. E uma vez feita esses modelos hidrogeológicos, o que nós já partimos para fazer é pegar nosso modelo hidrogeológico e levar para um modelo geotécnico. A grande vantagem disto aqui é que nós podemos levar a distribuição de poropressões ao nível freático, mas na minha opinião profissional eu prefiro sempre levar a distribuição de poropressões, porque é uma forma mais fidedigna de representar gradientes hidráulicos, né? Especialmente quando você tem alguma estrutura de baixa condutividade, por exemplo, que divide hidrogeologicamente uma zona de estudo em dois compartimentos, por exemplo. Além disso, nós também podemos levar os graus de saturação, a distribuição de propressões que estão acima do nível freático para uma modelagem que foi obtida através de uma modelagem não saturada, não só para análises de estabilidade, por exemplo, também pode ser para análises de dam break, para ver se até onde a lama, né, de uma barragem pode chegar perante uma eventual fratura de uma barragem, uma ruptura de uma barragem, perdão. Mas também esta distribuição de proporções permite levar em consideração níveis suspensos, que acabam sendo condicionantes importantes na avaliação de estabilidade de taludes, especialmente em minas, em cavas a céu aberto. Mas assim, é importante essa acoplagem levar em consideração outras variáveis também, por exemplo, como modelos geomecânicos e levantamentos estruturais que vão influenciar tanto no modelo hidrogeológico quanto no modelo geotécnico, né? Falando agora sobre a abordagem acoplada, a gente acabou de falar sobre a pseudo-acoplada, onde as variáveis, as respostas geotécnicas dependem das respostas de fluxo, mas na abordagem acoplada, conforme falamos inicialmente na apresentação, uma variável depende da outra. Dependendo disso, nós podemos classificar esse tipo de abordagem em dois tipos: em uma integração fluido-meio poroso e uma integração de meio poroso fluido. Em uma integração fluido-meio poroso, tem a ver com o aumento ou diminuição da propressão, e a integração meio poroso fluido tem a ver com uma integração ao aumentar ou diminuir a tensão. Por exemplo, conforme nós estamos observando aqui, um aquífero foi bombeado excessivamente e por conta disso ocorreu uma subsidência importante, causou um problema, conforme nós estamos observando aqui, né? Foi um buraco grande que, graças a Deus, não houveram estruturas geotêcnicas cá em cima. Por exemplo, agora, seja qual for o tipo de integração, né? Seja se for uma integração fluido, meio poroso, ou meio poroso fluido, é importante caracterizar se nós estamos trabalhando em um meio fraturado, conforme nós estamos falando aqui, onde o fluxo vai ser principalmente através das fraturas, ou se vai ser um meio granular como um meio poroso, como rejeito, solo e demais. Por quê? Porque a abordagem hidromecânica acoplada tem diferentes formas de ser estudada, até para outros tipos de aplicações, por exemplo, em petróleo, em outras indústrias. Existem abordagens hidromecânicas que têm outro foco, né? Por exemplo, estudar mais como que vai ser o comportamento mecânico dos materiais perante essa acoplagem. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje vai ser uma ferramenta que está dentro do software hidrogeológico FIFlow, que é o PyHMC, né? Que tem como objetivo estudar a acoplagem hidromecânica em termos do fluxo, né? Para isso, se utiliza a lei de Hooke modificada,
porque será uma lei que faz variar a condutividade hidráulica, faz variar o armazenamento específico e em termos da variação da tensão efetiva, além de permitir levar em consideração efeitos de carregamento, né? Por exemplo, eu aqui trouxe uma figura de um modelo 3D, que na verdade vai ser nosso exemplo prático de hoje, onde tem uma zona, né, de uma área de estudo, e no meio existe uma cava com rejeito. Nessa seção, o rejeito é esse aqui, o aquífero é esse aqui, mas nós apenas vamos avaliar como que é o comportamento do rejeito perante um carregamento em cima. Então, assim, por exemplo, eu trouxe aqui algumas equações, já seja, por exemplo, para meios fraturados ou granulares, porque essa ferramenta, o PyHMC, permite avaliar de forma independente se uma formação geológica tem comportamento de um aquífero fraturado ou de um granular. Se for de um aquífero fraturado, nós podemos observar aqui que a condutividade hidráulica e o armazenamento são computados em função da porosidade e da condutividade hidráulica de fraturas. E além disso, também se leva em consideração a condutividade hidráulica da própria matriz da rocha, né? E falando propriamente também do armazenamento, também existe um termo do armazenamento das fraturas e o armazenamento da matriz da rocha. Essas duas variáveis se computam, conforme nós podemos observar aqui, em função da porosidade inicial, né, para computar um armazenamento inicial também e para computar uma condutividade hidráulica em função da abertura das fraturas. Em consideração também de outros parâmetros elásticos, é possível computar a porosidade e como que ela vai variando ao longo do tempo, e tudo isso para computar como que a condutividade hidráulica e o armazenamento vão variando. Agora, falando sobre acoplagem em meios porosos, a abordagem é bastante similar, só que a formulação e os parâmetros são diferentes. Se computa também uma condutividade hidráulica e um armazenamento específico, em função de módulo de elasticidade e da porosidade, por exemplo. Essas aqui são as relações que são respeitadas e conforme nós podemos observar, entre uma porosidade inicial, a tensão efetiva do meio e outros parâmetros que é o C e o B, né, que são um fator de tortuosidade e um coeficiente que depende da distribuição dos grãos. Além disso, o plugin permite estimar quanto que um meio poroso ou fraturado gera de água devido a um carregamento. Por exemplo, conceitualmente podemos pensar em um meio poroso que está saturado e que é aplicado um carregamento acima dele. Por conta desse carregamento, o meio poroso vai se deformar e essa deformação vai ser traduzida para a água que é expelida do meio poroso. Esse plugin aqui permite computar quanta água que é expulsada, que é expelida em função do armazenamento do meio poroso e de um incremento de tensão ao longo do tempo. E essa variável aqui está em função de um parâmetro de Skempton, o coeficiente de Poisson, o qual também está em função de uma porosidade, módulos de elasticidade, né, do meio poroso e da água. Agora eu vou abrir aqui um exemplo prático, só para mostrar como que é a interface desse plugin. O que nós estamos observando aqui é um modelo numérico que teve por objetivo avaliar como que a água estava sendo expelida do rejeito, conforme nós estamos observando aqui. É um meio poroso, principalmente, tem algumas fraturas também, mas o objetivo principal é estudar como que o rejeito se comporta, né? Eu vou traçar uma seção, aliás, eu vou mostrar uma seção para vocês que passa por aqui. Essa aqui, aqui, beleza. Por exemplo, o rejeito foi depositado dentro da cava, tem um aquífero bastante condutivo aqui e o principal objetivo era avaliar como que o nível de água ia ser expelido, né? Então, para isso, o que nós precisamos fazer é pegar um modelo, fazer uma calibração do fluxo inicial. Como não é o objetivo de mostrar isso neste webinar de hoje, eu só vou mostrar como que ficou as direções de fluxo. Como nós podemos observar aqui, o fluxo é principalmente em direção de sul para norte. Dentro das condições de contorno, tem uma condição de recarga, né, que tem a ver com uma parcela da precipitação, que é a água que infiltra e alimenta propriamente ao aquífero. E dentro de outras condições de contorno, temos os córregos, que estão aqui, ó, né, que tem a ver com a água que sai do meio poroso e vira água superficial, né. Para ativar o plugin, o que nós precisamos fazer?
ir para View, Panels e ativar aqui, Plugins. Eu já tenho ele ativado aqui, então não vou clicar não. E uma vez que estou dentro, eu vou pegar e vou mostrar aqui para vocês como que é a interface do plugin. Essa aqui é a janela e conforme nós podemos observar, o que é necessário para que este plugin funcione é primeiro definir um campo de tensões totais, uma distribuição da porosidade inicial do meio poroso que vai adensar, e além disso, eu posso atribuir um carregamento superficial e posso atribuir algumas variáveis aqui para computar quanto que se deforma e quanto que se compacta. Eu tenho diferentes opções aqui para avaliar se o material que eu quero avaliar é um meio fraturado, é um meio granular ou são fraturas propriamente. Para isso, eu vou fechar aqui e vou mostrar como que se geram essas variáveis. Dentro de o painel Data, dentro do Fiflow, eu vou, na verdade eu já criei aqui, mas para clicar aqui em User Data para criar distribuições de pontos, né, ou elementos, eu clico e posso adicionar um Nodal Distribution. Eu posso adicionar aqui em Total, Stress, 3P2, para atribuir uma distribuição total, uma distribuição de estresse total. Né? Mas como que eu posso fazer um cômputo desses aí? Né? Para isso eu vou voltar aqui na seção, eu vou ativar aqui. Para isso, o jeito que eu adotei para criar essa distribuição, eu peguei a densidade do material, multipliquei pela gravidade para ter peso específico e multipliquei pela profundidade. Com isso, eu consegui computar esse aqui, né? Seria total stress, edit current expression, e é para colocar, né? É 2.200 multiplicado pela gravidade e multiplicado pela profundidade do nó, né? Aí nós teríamos como que a tensão vai variando ao longo da profundidade. Essa aqui seria a primeira variável, que é a tensão total. A segunda variável é a porosidade. Do mesmo jeito, eu posso clicar aqui em User Data e adicionar uma distribuição de elementos, né? Eu posso botar porosidade, por exemplo, e repetir o mesmo processo, né? Só que para manter o exemplo de forma simplificada, eu só botei uma porosidade homogênea para todo o modelo. Perdão, para todo o material que vai adensar, né? Que é esse aqui, a porosidade. Além disso, eu preciso criar uma distribuição de elementos para deformação e uma distribuição de elementos para porosidade. Perdão, para porosidade não, para consolidação. Uma vez que eu já atribuí meus parâmetros, o que eu faço é pegar uma seleção só do rejeito de nós, perdão, só os elementos do rejeito, criar uma seleção aqui, né, por exemplo. Eu já criei uma seleção, tenho a minha seleção, clico em Store Current Selection. Né? Posso colocar rejeito, adensamento. Ok. E uma vez feitas todas essas aí, eu posso voltar para o meu plugin e editar, atribuir todas essas variáveis, simular. Né? Só que desse daí só seria um adensamento por conta da variação da tensão efetiva, que na verdade é por conta da variação dos pressure, né? Da pressão. E como que seria se eu quisesse avaliar um incremento da tensão e para ver como que o nível de água vai mudando e quanto que a água é expelida através desde o rejeito, né? Para isso, eu teria que definir uma time series. Para isso, eu iria aqui em Edit, Time Series, e eu clicaria aqui, botaria um identificador para Time Series, eu coloquei 1, e para isso eu botaria 0,7000, que seria o tempo, e aqui seria quanto que o carregamento vai aumentando de forma linear. Lembrando que essa unidade aqui está em pascais, esta aqui em dias, então quer dizer que de 0 a 7.000 aumenta de 0 a 5 milhões de pascais. Agora com isso, eu preciso ir para User Data novamente, crio uma nova distribuição de elementos, eu já criei ela aqui, que se chama Surface Load. Para isso, eu tenho que atribuir o número da time series para o elemento que vai sofrer esse adensamento, né? Seria aqui Surface Load, nós podemos observar que já está atribuído, né? Uma vez já todo isso feito, o que nós podemos já fazer é ir no Edit, adicionar
um meio granular, add formation, e selecionar, né, a variável que eu preciso avaliar, hidromecanicamente falando, né? Eu não vou colocar aqui porque já esse exemplo já foi feito, mas uma vez feito isso, eu venho aqui e coloco meus parâmetros. A porosidade inicial, que na verdade respeita, como eu coloquei aqui, a distribuição de porosidade, é respeitada essa porosidade inicial. O coeficiente de Poisson, o módulo de elasticidade, módulo volumétrico, um coeficiente C, né, que depende do tamanho das partículas, e um coeficiente de tortuosidade. Esses aqui já têm a ver com graus de anisotropia do rejeito, por exemplo, para este caso, mas eu não vou mexer neles não. Eu clico em OK e eu já posso simular, né? Mas assim, antes de fazer essa simulação, é importante mencionar o seguinte: esse plugin, neste plugin, você não pode atribuir uma condutividade hidráulica da forma tradicional, né? Onde você seleciona o rejeito, por exemplo, clica aqui em condutividade hidráulica e imputa o valor que você quer. Não é possível fazer isso. Você tem que entrar propriamente aqui no plugin, colocar os parâmetros C e B que vão fornecer esse valor de K e por aí vai, né? Tem que trabalhar desse jeito. Uma vez já com todas as variáveis já colocadas, né? Você já pode clicar em Run, mas eu não vou fazer isso neste webinar não, porque por conta de tempo, eu só vou mostrar os resultados. Uma vez, quando a gente já roda isso aí, nós vamos obter os resultados que eu vou mostrar aqui agora, né? Tanto em termos de condutividade, de armazenamento, como em água expelida. Ok, eu vou mostrar aqui. Uma vez que você borrou o plugin, o FeeFlow vai computar as variáveis seguintes: as condutividade hidráulica nas três direções, do rejeito apenas, as demais vão ficar mesmas como você inseriu inicialmente. Vai ser computado o armazenamento, esse armazenamento que também está dependente das variáveis que nós estamos inserindo no plugin. E além disso, existe um termo que se chama source sink, que se entende como uma quantidade de água que é expelida do rejeito, né? Só que vocês vão enxergar aqui que a unidade desse valor está em dias. Né? Essa aí não é uma unidade de vazão. Então, para converti-la para água expelida em termos de vazão, a gente precisa multiplicar este valor de cada elemento multiplicado pelo volume do elemento. Se o volume é 100 metros cúbicos, né, então a vazão que você vai obter finalmente vai estar em metros cúbicos por dia. Só que é importante lembrar que essa vazão vai ser por elemento. Né? Então, para calcular quanta água é expelida totalmente do rejeito, você teria que exportar esses dados, pegar todos os dados de vazão que você vai computar, somá-los todos e para obter um resultado final. Né? Além disso, nós podemos observar também que o plugin fornece respostas mecânicas, por exemplo, tanto em termos de consolidação e deformação. Eu vou botar aqui como que se vê a consolidação. Pronto. Como era esperado, pessoal, né? Como a liturgia que está fora da cava não está apresentando adensamento, a consolidação é zero. Mas, como o meio poroso que está aqui no meio da cava, o rejeito, possui aí uma consolidação mesmo, perdão, um adensamento mesmo, se experimenta uma consolidação, né, conforme era esperado. Esse tipo de resultado é interessante para o pessoal que trabalha mais com a parte mecânica, né, mas para FeeFlow, principalmente, é avaliar em termos de hidrogeológicos como que a resposta é obtida. E só para fechar já o webinar, eu gostaria de responder novamente por que é importante integrar estudos hidrogeológicos a estudos geotécnicos, né? E para isso eu classifiquei as respostas em três tipos. Por exemplo, se a gente fosse falar, né, em termos de compreensão de fluxo, é importante porque melhora a compreensão do comportamento hidrogeológico, mas não só isso, também o comportamento geotécnico. Né? Por exemplo, permite melhorar a representação das condições hidrogeológicas, né, em termos de posição do lençol freático e a distribuição de poropressões. E, além disso, permite que as análises geotécnicas levem em consideração diferentes variáveis, né? Conforme nós podemos observar nesta figura, são as duas barragens que eu mostrei no início. Podemos observar que o fluxo de uma delas ia para a outra barragem e, portanto, iam aparecendo surgências aqui.
né, que é preocupante em termos geotécnicos. Falando agora também de identificação de riscos e perigos, né, esta acoplagem permite obter uma representação mais fidedigna do comportamento hidrogeológico e geotécnico e, portanto, é mais simples identificar possíveis deslizamentos, né, movimentos de massa, conforme nós estamos observando aqui. Podemos avaliar também se existem possíveis falhas na fundação, avaliar subsidências de minas ativas ou abandonadas, conforme eu mostrei no nosso exemplo prático. Também é possível avaliar se vai existir, né, um incremento do nível de água na barragem de rejeito devido a alguma outra contribuição de fluxo, por exemplo. E no fim das contas, né, uma última vantagem é que permite a otimização e desenho da engenharia, né? Esta interação permite, por exemplo, avaliar cenários futuros de despressurização de minas, avaliar se o nível de água vai ser rebaixado o suficiente para garantir a segurança de uma barragem ou uma mina, por exemplo. É, avaliar também a eficiência, né, da drenagem interna em barragens, avaliar a eficiência também postos de alívio, por exemplo, e além de que permite simular cenários futuros, por exemplo, avaliar se vai existir algum evento chuvoso que vai fazer que o nível de água aumente e, portanto, a segurança de uma barragem seja comprometida. Bom, esse aí foi o nosso webinar. Essas aqui são nossas oficinas, né, em Canadá, Brasil e Cazaquistão, nossos contatos. Bom, essas aqui são as nossas redes.